Fala lasanheiros e lasanheiras! Hoje, vamos falar sobre um dos carros esportivos compactos mais subestimados da década de 90, o Mazda MX-3. Prepare-se para conhecer a história por trás deste ícone. O Mazda MX-3, também conhecido como Mazda Prestige em alguns mercados, lançado em 1991 e produzido até 1998, foi a resposta da Mazda para quem buscava um carro compacto, acessível, mas com o espírito esportivo que a marca japonesa sempre teve. No início dos anos 90, o mercado de carros esportivos compactos estava fervendo. Concorrentes como o Honda CR-X e o Toyota MR2 dominavam o segmento, mas a Mazda decidiu entrar na briga com uma abordagem única. O MX-3 se destacava pelo seu design aerodinâmico e motor inovador, ele rapidamente se chamou a atenção no mercado de carros pequenos. O MX-3 apresentava um design bastante fluido e esportivo, com linhas arredondadas típicas dos anos 90. Suas dimensões compactas, com um perfil baixo, davam a impressão de ser um carro rápido e ágil, mesmo quando parado. Ele foi oferecido na versão 2+2, tornando-o bastante versátil para diferentes tipos de usuários, desde jovens motoristas até pequenos grupos ou casais. Pesava cerca de 1.100 kg, tornando-o leve e perfeito para uma condução esportiva. Seu coeficiente de arrasto de 0,32 o ajudava a cortar o ar com facilidade e melhorar a eficiência. A grande estrela do MX-3 era seu motor K8 de 1.8 litros V6. Sim, um V6 em um carro tão pequeno. Este motor não era só pequeno em cilindrada, mas também muito compacto em tamanho, o que permitia que a Mazda colocasse um V6 num chassi pequeno. O motor produzia cerca de 130 cavalos, o que, combinado com o peso leve do carro, resultava em uma experiência de condução ágil e divertida. Isso garantiu ao MX-3 um desempenho diferenciado, com tração suave e um ronco característico. Mesmo com um motor compacto, oferece potência suficiente para ser divertido nas estradas e ágil nas curvas. Uma das grandes forças do MX-3 era sua dirigibilidade, pois ele foi projetado para ser ágil. Ele oferece uma experiência de direção precisa e divertida, graças ao seu baixo centro de gravidade e uma suspensão independente nas 4 rodas. Além disso, o carro era leve e bem equilibrado, fazendo com que fosse fácil contornar as curvas e proporcionar uma sensação de esportividade sem comprometer o conforto. Isso fez dele um dos carros mais divertidos de dirigir de sua época. Muitos fãs dizem que ele tinha a alma de um verdadeiro carro esportivo, mesmo sendo pequeno e acessível. Embora compacto e acessível, o MX-3 não abriu mão de oferecer alguns recursos interessantes para a época, como freios ABS, disponível em versões mais completas. Teto solar, este também disponível em versões mais completas, e outras conveniências que o tornassem atraentes para jovens compradores. Interior funcional possuindo assentos envolventes com ajuste de altura, cluster analógico com indicadores claros e um painel central voltado para o motorista. Durante sua época de produção, o MX-3 competiu diretamente com carros como Honda CR-X, que também era um coupé esportivo compacto, porém com um motor menor. Toyota MR2, mais potente e caro, mas ainda um rival nas pistas e no segmento de pequenos esportivos. Ford Probe, outro coupé compacto esportivo, que compartilhava algumas semelhanças com o MX-3 em termos de público-alvo. Aqui no Brasil, como concorrente direto tinha o Chevrolet Tigra, um coupé 2+2 também, com motor 1.6 16 válvulas. O Mazda MX-3 foi oferecido em algumas versões diferentes ao longo de sua produção, variando principalmente em relação à motorização e aos níveis de acabamento. As principais versões são Mazda MX-3 1.6. Motor, 1,6 litros, 4 cilindros em linha, SOHC. Potência, cerca de 88 a 105 cavalos, dependendo do mercado. Transmissão, manual de 5 marchas ou automática de 4 marchas. Essa foi a versão de entrada, externa para quem procura um carro esportivo acessível e econômico. Ele não tinha o desempenho esportivo das versões V6, mas oferecia uma boa relação entre custo e benefício. Mazda MX-3 1.8 V6. Motor, 1,8 litros V6, K8Z.I.
Potência, aproximadamente 130 a 135 cavalos. Transmissão, manual de 5 marchas ou automática de 4 marchas. A versão mais icônica do MX-3, equipada com o famoso motor K8 V6, que foi o menor motor V6 produzido em série na época. Oferece um desempenho muito superior à versão de 1.6 litros e era preferida entre os entusiastas, devido à agilidade do motor e ao ronco característico de um V6. 3 Mazda MX-3 GS. Motor, 1,8 litros V6, K8Z.I. Potência, 130 cavalos. Transmissão, manual de 5 marchas ou automática. A versão GS era o topo de linha em muitos mercados, trazendo todas as opções disponíveis, como freios ABS, ar-condicionado, teto solar e suspensão mais esportiva. Essa versão aproveitou ao máximo o desempenho do motor V6 e ofereceu um nível mais elevado de conforto e tecnologia. 4 Mazda MX-3 Presidia. Mercado, Canadá. Motor, disponível nas versões 1.6 e 4 e 1.8 V6. No mercado canadense, o MX-3 foi chamado de Presidia, mas manteve basicamente as mesmas especificações técnicas e opções de motorização das versões vendidas em outros mercados. 5 Mazda MX-3 Special Edition, edição especial. Motor, 1,8 litros V6. Potência, 130 cavalos. Transmissão, manual de 5 marchas. Essa versão foi lançada em alguns mercados para comemorar o sucesso do MX-3. Ela incluiu detalhes exclusivos, como rodas específicas, emblemas e Special Edition, e opções de cores diferenciadas, além de acabamento interno especial com bancos em couro ou tecidos mais refinados. 6 Mazda MX-3 A-Spec, mercado japonês. Motor, 1,5 litros, 4 cilindros, B5D.I. Potência, aproximadamente 115 cavalos. Transmissão, manual de 5 marchas. No Japão, o MX-3 foi vendido com um motor menor de 1,5 litros, 4 cilindros mais potente do que a versão 1.6 SOHC oferecida em outros mercados. Essa versão era específica para o mercado japonês e alguns outros países asiáticos. No Brasil, o Mazda MX-3 foi importado de forma limitada e ficou disponível por um curto período nos anos 90, quando a Mazda trouxe alguns modelos ao país. Apesar de não ser muito popular ou conhecido no mercado brasileiro, o MX-3 chamou a atenção dos entusiastas de carros esportivos compactos. As versões que chegaram ao Brasil foram as seguintes: Mazda MX-3 1.6 16 válvulas DOHC. Motor, 1,6 litros, 4 cilindros em linha, DOHC. Potência, aproximadamente 110 cavalos. Transmissão, manual de 5 marchas. Essa versão mais básica chegou ao Brasil e foi a mais acessível, exclusiva para quem queria um coupé com visual esportivo, mas sem o desempenho agressivo da versão V6. Era uma opção mais econômica e oferecia um bom equilíbrio entre estilo e preço. A outra opção era o MX-3 1.8 V6. Motor, 1,8 litros V6, K8Z.I. Potência, aproximadamente 130 cavalos. Transmissão, manual de 5 marchas. A versão mais desejada pelos entusiastas, equipada com um motor V6 compacto, também foi importada em itens limitados. Essa versão se destacou por oferecer uma experiência esportiva com o motor V6 e era a opção mais potente disponível no Brasil. No Brasil, o MX-3 vem com itens de conforto como ar-condicionado, vidros elétricos, direção hidráulica e, nas versões mais completas, banco de couro, teto solar e sistema de som integrado. A produção do Mazda MX-3 foi encerrada em 1998, em parte devido às mudanças no mercado e à crescente demanda por SUVs e carros maiores. Embora o MX-3 não tenha sido vendido em números tão altos quanto alguns de seus concorrentes, ele conquistou uma base de fãs leais, especialmente entre os entusiastas de carros esportivos compactos. Hoje, o MX-3 é considerado um carro de colecionador em várias partes do mundo, principalmente pela sua raridade, design atraente, claro, um motor V6 compacto.
Muitos entusiastas valorizam sua dirigibilidade divertida e o fato de ele ser um representante clássico dos carros esportivos compactos acessíveis dos anos 90. O MX-3 é lembrado por alguns motivos, são eles: motor V6 único. Seu motor K8 V6 de 1.8 litros é uma peça de engenharia impressionante e é um dos principais motivos para sua popularidade. Experiência de condução. A leveza e agilidade do MX-3 são elogiadas até hoje por entusiastas que valorizam carros pequenos, rápidos e simples de manobrar. Preço acessível. Na época de lançamento, ele oferecia um bom equilíbrio entre preço e desempenho, sendo uma opção mais barata em relação a outros esportivos. Apesar de seu desempenho e design inovadores, o MX-3 representou a dura realidade de um mercado em mudança. A produção foi encerrada em 1998, mas seu legado permanece. Até hoje, o MX-3 tem uma base leal de fãs e é lembrado como um dos grandes carros compactos esportivos da década de 90. E essa foi a história do Mazda MX-3, um verdadeiro compacto esportivo que conquistou várias pessoas ao redor do mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Deixe nos comentários o que você mais gosta no MX-3 e qual outro carro você gostaria de ver por aqui.